A lição de hoje trata de um compromisso radical, de uma atitude radical. Normalmente nós não gostamos, irmãos, de radicalizações. Não gostamos de atitudes radicais, atitudes severas, graves. Mas, em se tratando do pecado, irmãos, o pecado é o afastamento de Deus. Ao pecarmos, nós nos afastamos de Deus. E esse afastamento tem um efeito radical. Em Romanos 6, 23, nós vemos qual é esse efeito. O efeito de nos afastarmos de Deus, o efeito de pecarmos. O salário do pecado é a morte. Irmãos, então nós não estamos tratando de coisa boba, de coisa tola, de coisa de menor importância. Nós estamos tratando de vida ou morte. Em se tratando de vida ou morte, irmãos, não há como contemporizar. Você não pode deixar para lá. Você tem que tomar uma atitude radical. O Senhor Jesus ilustrou o que seria uma atitude radical para não pecar. E ele estava falando especificamente sobre o adultério. No Sermão do Monte, Jesus falou sobre o adultério. Disse que na lei havia o mandamento de não adulterar. Mas aí ele ampliou esse mandamento, ele falou assim: quando alguém olhar para uma mulher com uma intenção adúltera, ele já adulterou. Veja, ele estava falando sobre um pecado universal. O adultério, irmãos, ou os pecados sexuais permeiam a humanidade ao longo da história. Não há distinção de gêneros, de raças, de cultura, de posses, de posição social, de posição de poder. O pecado sexual pega o mais humilde das pessoas até o presidente da República. Vimos isso nos Estados Unidos há alguns anos atrás. O pecado sexual do maior mandatário da nação, do presidente da República. Esse pecado, irmãos, é um apelo sexual, é o apelo sexual primário que todos temos. E é preciso cuidar. É preciso cuidar do pecado da luxúria. Para isso, o Senhor Jesus estava falando assim: olha, tem uma posição radical, uma solução radical. É necessária uma atitude radical. Veja São Mateus 5, 29. O discurso de Jesus no Sermão do Monte. Se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Ontem nós falamos sobre Davi, não é? Davi olhou, se ele não tivesse olhado, se ele tivesse arrancado seu olho no sentido figurado naquele momento, ele teria se livrado de tantos males que causou o adultério com Betseba. Vigilância constante, atitudes preventivas, irmãos. Nós devemos, com o pecado, nós devemos ter atitudes preventivas. Para que não chegue o momento que a gente tenha que fazer realmente uma amputação, não uma amputação cirúrgica, como são feitas. Quando são feitas as amputações cirúrgicas? Quando é necessário salvar a vida. E o Senhor Jesus estava falando, é necessário amputar o olho, ou amputar a mão, ele estende nos versos seguintes, se esta ou se este órgão concorrer para a sua perdição. Jesus não estava falando de mutilações físicas, ele não estava falando isso, mas para o controle da mente, o controle das atitudes. Sabe, irmãos, o Senhor não vai retirar as nossas más tendências por milagre. Ele não vai retirá-las assim, por passe de mágica, por um milagre. Nós precisamos ter um compromisso radical. Deixar as nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Nós gostamos muito de fazer as nossas vontades. Na verdade, irmãos, nós gostamos de nos colocar no lugar de Deus. Deus manda fazer de uma maneira, mas nós achamos. Eu acho que tem que ser de outra maneira. Eu acho que isso não é para a nossa época. Eu acho que isso foi só para aquele povo. Foi só naquela situação. E dessa forma, nós vamos nos colocando no lugar de Deus, julgando o que Deus quer que façamos, julgando se devemos ou não obedecer. Deixar as nossas vontades, irmãos, é um processo.
é um processo de crescimento. Crescimento nas provações, crescimento nas angústias, quando deixamos de fazer aquilo que gostávamos de fazer, ou que gostaríamos de estar fazendo, mas não vamos fazer porque queremos estar mais perto do Senhor Jesus. Veja o texto da lição da Escola Sabatina, da página 70. Deus às vezes usa crisóis para chamar nossa atenção, quando há muitas distrações barulhentas ao nosso redor. É na provação que percebemos que nos afastamos para bem longe de Deus. E agora veja essa frase, irmãos. O sofrimento pode ser o chamado divino para que tomemos uma decisão radical de retornar ao plano de nosso Pai para nós. Sabe, irmãos, às vezes nós não tomamos uma decisão radical porque está tudo bem, está tudo funcionando direitinho, não tem problema nenhum. Mas quando ocorrer um problema, quando tiver um crisol, uma provação, quem sabe é esse o momento, irmãos, que Deus está encontrando para nos chamar para que tomemos uma decisão radical. Deixemos a nossa vida carnal e passemos a ter uma vida espiritual segundo o plano de Deus. Muitas vezes, irmãos, o Senhor nos faz sofrer porque Ele nos quer salvar. Às vezes precisa ser uma aprovação radical para que a gente busque o Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, nos abençoe, para que a gente possa, ao ser provado, entender dessa forma, buscar a face do Senhor, buscar fazer a sua vontade, não ficar reclamando da aprovação, mas tê-la como um remédio radical para a nossa tendência pecaminosa.